Quero nesta manhã de domingo cumprimentar você que nos assiste na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos oferecer a Ele esse culto de celebração ao Senhor. A Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória, todo o poder e majestade. Nós temos motivos de sobra para celebrar o nome do Senhor, mas eu quero destacar dois motivos que nós, enquanto Igreja Metodista Renovada, nós sempre fazemos assim, nossa maneira de expressar a nossa gratidão ao Senhor. O primeiro momento é porque a semana que passou, tivemos uma semana onde o Senhor esteve conosco e a mão do nosso Deus nos protegeu de todos os perigos, de todas as artimanhas e nos manteve com fôlego de vida. Por isso que nós celebramos ao Senhor pela semana que se foi. Celebramos em segundo momento a semana que há de se iniciar. Hoje inicia-se uma nova semana, uma nova etapa e nós temos uma expectativa de bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Aí a palavra de Deus que nos assegura, Jeremias 29:11 diz: eis que eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar aquilo que desejais. Então, nós celebramos ao Senhor. Eu quero que você que nos assiste, você que está talvez no seu quarto, pode estar na sua sala, na copa, esteja lá no seu quintal, no seu apartamento, talvez até na varanda da sua chácara, do seu sítio, onde você estiver, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui alegres e contentes de ter a oportunidade de estar aqui juntamente com o meu irmão, o primogênito de 13, e está aqui também a Vera, minha cunhada. Temos conosco aqui a Sandrinha, a minha sobrinha e minha esposa Sandra, que está conosco aqui nesse momento de culto de celebração. Nós estamos nesse momento de isolamento, de confinamento, presos aqui, mas a palavra do Senhor, ela não está presa. Eu quero então orar ao Senhor nesse início de culto de celebração. Quero convidar você, onde quer que esteja, você possa inclinar a sua cabeça, fechar seus olhos e concordar comigo nessa oração. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos. Te damos graças porque Tu és o Deus que é autor da vida e tem nos preservado vida até aquele momento. Te louvamos, Senhor, pela liberdade que temos, pelo Brasil, pela nação, que é onde temos a liberdade de poder oferecer a Ti esse culto de celebração. A nossa oração que Ele possa chegar do trono de graça com um cheiro suave e agradável a Ti. Pai, nós pedimos àqueles que nos assistem, Senhor amado, que tira, Senhor, toda a preocupação, tira toda a distração, toda a divagação, tira, Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, que eles, juntamente conosco, possam celebrar esse culto, Senhor, e oferecer a Ti, Pai amado. Também eu peço por mim, que estarei ministrando a Tua palavra. Deus, esvazia de mim mesmo, enche-me da plenitude do Teu poder. Senhor, eu confesso minha total e completa dependência Tua. Portanto, queima com uma tenaz meus lábios, purificando, para que eu não fale de mim mesmo, mas fale daquilo que Tu tens colocado no meu coração, Pai. Faça isso. E desde já nós já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estar com vocês mais uma vez neste domingo, pregando, levando a palavra de Deus. E eu quero iniciar e convidar você então a abrir a sua Bíblia, talvez você com o seu celular em mãos, hoje nessa modernidade, o celular, você possa então abrir no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Quero lembrar que esse Abacuque tem na Bíblia assim, é um livro pouco
mas está na Bíblia. E está lá próximo de Naum, de Sofonias, no Antigo Testamento. Então, se nós estivéssemos num culto presencial como a igreja, a nossa igreja, a Itaboão da Serra, que nos assiste, eles saberiam que eu estaria dizendo: você que achou, diga eu achei, e você que não achou, diga espere um pouco. Nós estaríamos esperando um pouco, mas estamos aqui nessa circunstância virtual, então eu quero entender que você tem achado já Abacuque capítulo 3, estaremos lendo a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como da costa, e me faz andar altaneiramente. Repetindo, altaneiramente. O Senhor me faz andar altaneiramente. Lendo esses versículos, o profeta Abacuque, encerrando aqui o livro, são os 3 últimos versículos do livro de Abacuque. Nós vamos perceber que ele está cheio de motivação, de resolução, determinação. Isso nos dá também, nos enche também desse mesmo sentimento, e a nossa fé fica bem mais aguçada, mais determinada, porque ele, em meio a tantas circunstâncias, ele coloca que ele há de se alegrar no Senhor, exultar no Senhor neste momento. E isso nos dá um estímulo de fé. O profeta Abacuque, assim que ele se sentia encerrando, e ele encerra realmente o livro com esses versículos de posicionamento, de determinação. Mas pensando nesses adjetivos que acabamos de ver e colocar sobre motivação, determinação, me veio exatamente a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que tem o título Uma História Iniciada pelo Final. Uma história iniciada pelo final. Esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Se você estiver aí anotando, então, repetindo, uma história iniciada pelo final. Eu lembro também há anos atrás, de um filme muito conhecido, eu diria até, me arrisco em dizer, mundialmente conhecido. O filme Titanic. O filme Titanic, ele mostra uma senhora andando sobre a plataforma ali no mar. Ela vai se aproximando do beiral daquela plataforma, e aquela senhora bem idosa, ela pega uma pedra de grande valor. Você olha, ela vai levando, olha na pedra assim, e depois abre a mão e joga aquela pedra no mar. Quem olha aquela cena, não entende, até acha uma insensatez pegar uma pedra de grande valor e jogar no mar. Até eu pensaria comigo, eu gostaria de ser o peixe que engoliu Jonas, e aí estaria ali esperando de boca aberta aquela pedra que foi atirada ao mar. E nós não entenderíamos. Mas Titanic começa assim. Por que Titanic começa assim? Porque esse filme também, a semelhança do livro de Abacuque, filme é uma história iniciada pelo final. Para que nós entendamos todo o contexto
para que a gente veja que não houve tanta insensatez, não houve uma atitude alocada daquela senhora idosa. Nós temos que ir lá no início e começar então o filme. Mas o filme começa exatamente do fim para o começo. Agora, o profeta, o início. Agora nós precisamos entender também toda essa euforia, toda essa determinação, esse estímulo, essa motivação do profeta não foi assim no início. O início do livro, no capítulo 1, versículo 2 do livro de Abacuque, há um questionamento do profeta. Diz assim a palavra de Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Repetindo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Eu quero que você redobre sua atenção, preste bem. Olha quem está questionando a Deus. É um profeta. Não é um anônimo do povo, não é um camponês daquela ocasião que está questionando a Deus. É um profeta. Se nós trouxéssemos para o dia de hoje, quem seria o profeta? O profeta seria o pastor da igreja, o profeta seria eu mesmo, questionando exatamente algumas coisas que estão acontecendo. Não é a irmã Rosinha, não é o irmão Alcides, que talvez nós diríamos, olha, esses irmãozinhos simplórios estão sempre preocupados com muitas coisas. Não, mas é o pastor da igreja, é o profeta. O que eu quero mostrar nesta palavra, existem alguns propósitos, mas eu entendo um propósito fundamental para você que me assiste nessa manhã de domingo, é o seguinte: eu quero mostrar que independe de funções no reino de Deus, independe, posso ser o pastor, pode ser o apóstolo, o bispo, não independe. Se nós tirarmos o foco do Senhor e fixarmos em circunstâncias, a semelhança do profeta Abacuque, nós também podemos vacilar na nossa fé. Nós podemos também começar a questionar e a ver situações difíceis, porque nós tiramos o foco. Então, algumas coisas que eu coloquei para que nós possamos aprender com o profeta Abacuque. O que nós podemos tirar como lição daquilo que o profeta Abacuque nos traz no seu livro? Então eu coloquei 4 pontos e eu quero rapidamente então meditar nesses 4 pontos como lição para nossas vidas através do livro de Abacuque. O primeiro, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Interessante que muitas vezes nós temos o mau hábito, a infantilidade, e diante de dificuldades, diante de problemas, nós saímos, falamos para tanta gente, buscamos tantas alternativas e não buscamos aquele que pode resolver o nosso problema, o próprio Deus. Nós olhamos e percebemos que Abacuque, ele, embora questionando, ele foi exatamente em busca de Deus. Então, o que nós podemos aprender é isso. Todas as vezes que tivermos dificuldades, problemas, ou mesmo questionamento, nós devemos primeiramente buscar aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Aquele que não há problema insolúvel para ele, é o próprio Deus. Eu gosto muito de um cântico do cantor Leandro Borges, que ele diz: eu e Deus e mais ninguém. Eu e Deus. E ele, nesse canto, ele diz: olha, se você tem algum problema, leve para Deus. Leve para Deus. Porque às vezes queremos repartir algumas situações
com pessoas que não vão compreender o nosso problema, não tem estrutura para que possa resolver os nossos problemas, talvez até mesmo dentro de todas as boas intenções, vão dar conselhos que não são os melhores, não são as melhores soluções que nós precisamos. Talvez vamos lá, conversamos, saímos pior do que nos encontrávamos antes. Então, buscar a Deus em todas as situações, nós aprendemos com o profeta Abacuque. Ponto 2. Ele mantinha um relacionamento com Deus. Uma ocasião, vi um grande pregador da palavra do Senhor que me dizia o seguinte: Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. Ai, como eu gostei dessa palavra, porque religião vem de religare, e você pode ser um crente religado, pode ser um crente religioso, mas vai levar uma vida muito medíocre se você não tiver um relacionamento com Jesus. Portanto, Jesus não é muito mais do que religião. Jesus é um relacionamento. E nós, olhando, percebemos que o relacionamento que Abacuque tinha com o Senhor era algo que fluía, era uma via de mão dupla. Então ele questionava e o Senhor conversava com ele colocava e Deus respondia. Se você pegar o livro de Abacuque, eu até aconselho a ler esses 3 capítulos do livro de Abacuque, você vai entender que havia realmente uma via de mão dupla, o Senhor conversando com ele. Uma das coisas que eu aprendo é que Deus ele abomina a incredulidade. Deus abomina a incredulidade, entretanto, Deus respeita a sua e a minha dúvida. Ele respeita. Então, isto faz com que você fala, coloca diante de Deus e Deus ouve e responde. Outra coisa que eu vejo nesse relacionamento que Abacuque tinha, é que ele colocava as coisas diante do Senhor e tinha um coração ensinável. Deus falava, explicava e ele recebia, ele agasalhava aquilo tudo. Então isso faz com que muitas coisas desse relacionamento profundo, Jeremias identifica muito bem isso, essas coisas. Jeremias diz em Jeremias 33:3 diz: Deus nos revela coisas grandes e ocultas que às vezes não sabemos. Quando eu e você temos um coração ensinável, aberto para aprender, Deus vem e ministra nos nossos corações e nós aprendemos muito dele. Mas isso tudo requer um relacionamento com o Senhor. Profeta Abacuque, ele mudou a sua postura. Ele começou questionando e nós percebemos que no final do seu livro ele tem uma postura totalmente diferente. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento profundo com o próprio Deus. O terceiro ponto: não olhe para as circunstâncias. Aqui está exatamente algo que nós devemos fazer, porque aconteceu com o profeta. O profeta, ele começou a questionar por quê? Porque qual foi o motivo do questionamento? Ele começou a olhar para as circunstâncias. Olhou aqui, olhava acolá, e então aquilo tudo foi trazendo dúvida, foi trazendo ansiedade, foi trazendo pessimismo para o profeta. A visão do profeta tornou-se distorcida. Eu lembro bem de uma passagem em um episódio que acontece com Jesus, bem conhecido, onde Jesus diz para Pedro, desce do barco e venha, ande sobre as águas. Pedro obedece, desce do barco e começa a andar pelas águas.
Interessante que o único homem que eu vejo que andou pelas águas, por cima das águas, foi Pedro. Entretanto, a palavra de Deus menciona o seguinte: Pedro, andando pelas águas, ele olha as circunstâncias. Daí, eventos fortes, ondas violentas, e Pedro começa então a olhar, e a palavra de Deus diz que Pedro teve medo, tirou o foco. Enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. A partir do momento que ele começa a olhar para ondas fortes, ventos que hoje nós podemos dizer que são circunstâncias da vida, Pedro começou a afundar. Nós sabemos que nós vivemos agora, nesse momento, o momento que nós passamos agora, nós somos na verdade, saturados de más notícias. Eu tenho dito que a má notícia virou meio de vida para as pessoas. Mas, entretanto, mesmo dentro dessa pressão, mesmo dentro dessa opressão de todas as má notícias, nós não podemos ficar olhando para a circunstância. E se nós olharmos para a circunstância, nós também, a semelhança do profeta Abacuque, nós vamos estar questionando, murmurando e realmente vacilando na nossa fé. O terceiro e último ponto, eu acho lindo esse. Eu coloquei: a sua história terá um final feliz. A sua história terá um final feliz. Quando nós olhamos Abacuque dizer tudo, recitar os versículos, como dizendo: olha, tudo isso pode acontecer, mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu percebo o seguinte: há um texto na palavra de Deus que eu quero citar, que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O princípio, talvez você que me assiste, não começou bem. E esteve até então, está murmurando, vacilando, está questionando uma série de situação, muitos questionando onde está Deus, como Deus permite que tudo isso aconteça. Então, talvez você, a semelhança de Abacuque, você também está desfocado. E isso não é bom. Começou mal, mas Abacuque terminou bem. E a palavra de Deus diz: melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Então você pode melhorar. Abacuque começou mal diante de tantas turbulências, mas esse mas tem um diferencial muito grande. Ele volta os olhos para o El Shaddai, para o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento ele volta a recitar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia, aleluia. Você terá um final feliz. Quando você realmente buscar ao Senhor, como foi falado, quando você mantiver um relacionamento de intimidade com o Senhor, quando você não olhar para a circunstância, assim como foi com Abacuque, o seu final, a sua história terá um final feliz. Quando nós olhamos esse texto, e aqui eu quero me encaminhar já para o final dessa mensagem, Abacuque está dizendo o seguinte: a visão do costume da época, ele tinha o sustento, a provisão da época era a agricultura, era a pecuária.
E o profeta estava dizendo o seguinte: olha, eu estou falando de coisas vitais, que mantém que supre a necessidade do povo, da nação, da minha casa. Esses são exatamente os pontos vitais. Se isso vier a fracassar, o caos está estabelecido. Embora isso tudo possa acontecer, a figueira não florescer, não haja fruto, o gado for dizimado, haver uma praga geral, onde realmente o caos estabelecido, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu quero pensar o que hoje representaria para nós o caos estabelecido. O que hoje representaria o caos estabelecido? Eu coloquei uma série de coisas que nós poderíamos decretar como o caos estabelecido. Talvez seria a perda do emprego, o colapso dos negócios, a falência da empresa, o fracasso de um casamento, uns filhos desregrados, desobedientes, enfermidades na família, enfermidades nos irmãos da igreja, queda brusca a você, pastor, que nos assiste, queda brusca nos dízimos e nas ofertas, diminuição do número de células, filhos espirituais negligentes, e a lista pode ficar ainda muito maior. Eu apenas completo com etc. Assim como Abacuque, embora tudo isso nós podemos determinar como caos estabelecido, eu quero dizer para você, você terá um final feliz. Eu concluo dizendo o seguinte, a minha conclusão, há um texto, mesmo no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que diz, é como se fosse a alma de todo livro. O meu justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4, o final do versículo, a parte B do versículo. O meu justo viverá pela fé. Eu encerro convidando você a um exercício de fé. Declare comigo, coloque a mão no seu coração, declare comigo assim. São 2 pontos de declaração de fé. Exulto ou me alegro no Deus da minha salvação. 2. Ele faz os meus pés como da corça, e andarei nas alturas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, encerrando essa mensagem, eu não poderia deixar de saber se você que ainda não é dos caminhos do Senhor, você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e seu Salvador, essa é a grande oportunidade. Essa é a grande oportunidade que você tem. Eu quero então dizer, você pode abrir sua boca e confessar, declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você quer, depois você então vai repetir comigo, mesmo daí onde você está, você pode repetir então essa oração. Mas se você um dia esteve nos caminhos, esteve no bom caminho, e você se desviou e está voltando, volte para os caminhos. Esse é o grande momento, a grande oportunidade de você também manter um relacionamento. Você que ainda nunca teve um relacionamento com Jesus, essa é a oportunidade. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento. Então você pode repetir comigo essa oração. Vamos orar. Repita comigo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu decidi que Jesus será o Senhor da minha vida. Jesus será o meu Salvador.
eu peço perdão por todos os meus pecados e me arrependo deles. Eu peço que escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu estou voltando para os teus caminhos, da onde eu nunca deveria ter saído. Me perdoe, me receba novamente, Senhor. Eu quero caminhar, eu quero correr com perseverança esta carreira. Portanto, me ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar agora fazendo a oração final. Eu quero que você concorde comigo também nessa oração final. Senhor, obrigado. Obrigado mais uma vez. Tua palavra foi ministrada e a minha oração é para que ela tenha caído em solo fértil e que ela prospere a 100 por 1, Pai amado. E que realmente, Senhor, nós possamos, cada um de nós, terminar muito bem ao seu lado. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo. Entre em cada lar, Senhor, e entre com a tua provisão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero encerrar com a frase que nós falamos sempre ali na nossa igreja, em Taboão da Serra. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagre. Abrace pelo menos 15 irmãos. Tenha uma semana de bênção e de muitas conquistas. Amém. Deus abençoe.